Nós, do GAP, Grupo de Apoio ao Poá, realizamos uma série de entrevistas com os pré-candidatos a prefeito. O nosso objetivo é conhecer e divulgar o perfil de cada um deles. Com isso, o eleitor terá condição de analisar e avaliar os que pretendem administrar a nossa cidade. Quem é o pré-candidato a prefeito Humberto Martins? Eu sou um professor, eu sou um funcionário público, eu sou um cidadão, sou pai, né, sou esposo, e sou amigo e sou uma pessoa que sonha que é possível fazer um futuro melhor. Eu me formei em psicologia no ano de 82, depois fiz especialização, um bom curso de especialização, mais 3 anos. Depois eu fiz pedagogia, acabei enveredando pela parte da educação, vim para Poá em 91, como diretor de uma escola. Desde então, trabalhei como diretor. De abril de 2005 a abril de 2007, recebi o convite para ser dirigente regional de ensino da diretoria de Itaquá, que abrange Itaquaquecetuba e Poá. E na última gestão do prefeito Testinha, eu trabalhei como secretário de Educação. Na época eu fui eleito como vereador, não era uma minha intenção sair candidato, assim, por insistência na época do Testinha. Saí e entrei, mas ao mesmo tempo sabendo que eu já ia me afastar. Eu acho que valeu a pena, tivemos foi uma grande experiência para mim. Ela se somou a outras experiências que eu tive na minha vida e hoje o que eu percebo que de tudo isso o que ocorre é um desdobramento e até que faz com que eu esteja aqui agora. Por que deseja ser candidato a prefeito? Olha, eu quero hoje, se eu olhar, eu acho que eu sou longe, para as pessoas que me conhecem, eu posso afirmar assim com muita tranquilidade. Eu estou longe de ser uma pessoa arrogante ou prepotente, mas eu sou uma pessoa que tem um pouco de esclarecimento e hoje eu percebo, em relação aos candidatos que estão aí, e quando eu falo aos candidatos que estão aí, eu falo aos candidatos que, pelo menos nas pesquisas de todas as pessoas que fazem pesquisa, hoje eu sou desses que têm condições realmente de ganhar, eu sou o melhor candidato. Por que eu sou o candidato a prefeito? É exatamente isso que eu falei, isso foi um desdobramento. Nunca sonhei em ser dirigente de ensino, recebi esse convite. Nunca sonhei em ser vereador, acabei entrando, né, disputei uma eleição, na época eu fiz mais campanha para o prefeito do que para mim mesmo, acabei entrando. Aí, como secretário de Educação, realmente eu já desejei e trabalhei para isso. Agora, não vislumbrava a ideia de ser prefeito. Agora eu percebo isso exatamente aquilo que eu estava falando na pergunta anterior de vocês. Isso é um desdobramento, assim, é um chamado, eu percebo isso. É um desdobramento de tudo aquilo que eu fiz. Hoje eu me sinto preparado, amadurecido, pronto para poder trabalhar nessa cidade. Sabe? É uma cidade que me acolheu muito bem, gosto muito daqui, tive várias oportunidades para sair daqui, mas foi aqui que eu vim, foi aqui que eu me apaixonei por uma pessoa, onde eu sou casado há 20 anos, foi aqui que eu construí a minha casa e é aqui que eu quero ficar. Caso eleito, qual será seu foco principal na administração? Silvio, quando eu falo assim, eu me sinto amadurecido, eu me sinto amadurecido de duas formas. Em primeiro lugar, eu vou ser bem franco com vocês. Eu não me sinto um político da forma como muita gente, eu acho que vê o político e como eu mesmo vejo em muitos momentos. Eu me sinto mais um técnico, um cidadão, né? Então, nesse sentido, eu acho que eu tenho uma contribuição. Nós sabemos que Poá vai e são coisas que até a maioria dos candidatos não falam isso, Poá vai diminuir os seus recursos, tudo indica que vai se diminuir. Poá precisa de um administrador que
consiga gerenciar esses recursos públicos da melhor forma possível. Existe uma outra coisa também, eu me sinto amadurecido do ponto de vista emocional, sim. Eu estive próximo ao prefeito e a tudo o que ocorre no que diz respeito àquele festival absurdo de adulação que se faz em cima de um prefeito. O ser humano, por natureza, ele é vaidoso. Ele é vaidoso. Eu sempre lembro, até porque faz parte da minha formação. O Freud falava assim, a vaidade nubla a consciência. Então, é tanta adulação que tem gente que não está preparado, começa a voar, começa a achar que é Deus, que pode tudo. E eu não, eu sou uma pessoa amadurecida, eu tenho meu pé no chão. Eu vou citar um exemplo para vocês aqui que faz parte da minha prática. Eu era secretário de Educação, eu fazia, às vezes, um trabalho, como eu fiz, com grandes grupos, mas eu tinha, em alguns momentos, quase que semanalmente, depois você desconta da próxima, mas eu preciso falar isso, por favor, é rapidinho. Quando eu fazia uma reunião com um grupo de 4 pessoas ou com um grupo de 8 pessoas, que era onde eu tomava as decisões lá na Secretaria de Educação, e eu começava essa reunião, eu nunca dava minha opinião na frente dos outros. Por que eu não dava na frente dos outros? Porque eu tinha consciência de que a palavra do secretário, pela força do cargo mesmo, era muito pesada, muito forte. E eu tinha consciência de que aquilo podia inibir ideias que poderiam ser melhores que a minha. Então, eu sei trabalhar em grupo, eu sei ouvir, eu tenho lucidez para isso. Eu estava conversando com um companheiro, amigo de vocês aí, estava colocando, gente, o administrado, o prefeito, ele não tem que ter consciência ele não tem que ter, não tem que ter o conhecimento de tudo. Ele tem que ter clareza para lidar com as diferentes áreas. Como pretende montar sua equipe de governo? Olha, para você ter uma equipe, você precisa ter 2 coisas. Uma equipe você monta com 2 questões. Primeira questão, você precisa saber se a pessoa tem competência para aquilo. A pessoa precisa ter competência. Na educação eu agia assim, se alguém fizer um trabalho mal feito ali, não é a pessoa, sou eu, porque fui eu que escolhi aquela pessoa. Então a primeira questão é competência. E você tem que procurar pessoas onde você possa confiar. Competência e confiabilidade, é isso. Sou contra você entregar qualquer pasta a partidos políticos. Sou contra, terminantemente contra. É possível você trabalhar bem feito. Eu fiz um trabalho junto com os vereadores, a princípio eles não gostavam, quando eu estabeleci determinadas regras, onde não era o vereador que dava carteirada na Secretaria de Educação, quando nós tínhamos uma questão rígida lá, não tinha vaga para todo mundo no Fundamental 2, nós tínhamos as provas e ninguém entrava ali, ninguém entrava. Eles passaram 2 anos, ou no caso das filas das creches também, eles passaram 2 anos e eu com muita paciência sempre explicava, e eu não cedi, até que eles viram que não tinha como. Né? E muitas vezes a pessoa que não conhece um vereador, não conhece um padrinho, aquele que não conhece muitas vezes é aquele que mais está precisando. Pretende manter, aumentar ou reduzir o número de secretarias? Olha, aumentar de forma alguma. Ou nós vamos manter ou nós vamos diminuir. Existe a possibilidade de diminuição. Mas agora, assim, o que a gente também não pode fazer é diminuir secretaria e não diminuir custos também, né? Quando eu falo não diminuir custos, são custos às vezes irrisórios. Sabe aquela história de que a empresa vai mal e você vai dispensar algumas pessoas, aí você dispensa a mulher do cafezinho, você dispensa... Não é dessa forma, né? Quando se fala em reduzir secretarias, você fala por 2 questões. Uma, para você reduzir custos, e outra para você encontrar uma maior eficiência, não é? E não servir de cabide de emprego para A ou para B.
Prevê-se uma queda na arrecadação do ISS do município. Como pretende administrar dentro dessa previsão? Olha só, eu acho que é uma pergunta interessante, até para exemplificar aquilo que eu havia falado anteriormente, numa das questões que você me fez. Outro dia eu estava conversando com o Elias Gossai, e nós estávamos falando a respeito disso. E ele falou a respeito de uma ideia que eu acho interessante. O Elias é um conhecedor dessa cidade, uma pessoa a quem eu respeito, onde ele estava falando a respeito do mapeamento de três áreas aqui, onde nós pudéssemos trazer indústrias aqui para a cidade, né, mudar o zoneamento do município. Isso teria que ser feito de forma rápida. Agora, eu acho interessante falar esse tipo de coisa, porque quando se faz uma mudança dessa, normalmente os políticos não fazem, porque o político é imediatista, né? O político quer pensar nele mesmo, quer pensar. Se você faz uma mudança de zoneamento, por mais que você corra, você vai demorar um tempinho até que você converse, que você faça as reuniões que você tem que fazer, que você converse com os vereadores, e até que e depois você trazer esses empresários para cá, isso demora. Normalmente, quem vai se beneficiar, evidentemente que em primeiro lugar é a cidade, mas normalmente não é o próprio prefeito que fez. Então, o político, ele precisa ter um pouco, perder um pouco essa vaidade de fazer para que ele possa se beneficiar. Né? Ele tem que fazer porque ele acredita que aquilo é o melhor, né? É como um presente, né? A melhor coisa do presente é quando você dá um presente para uma pessoa, você já sente que aquilo... Quando você dá um presente para alguém, a pessoa não precisa dar um de volta para você. Aquilo já é um ato que te enche de prazer, te enche de amor. Acho que é a mesma coisa em relação à questão do político, né? Como o nosso serviço de saúde pode ser melhorado? Olha, a saúde, todo mundo aqui sabe que a saúde é um problema nacional, um problema sério. Saúde é uma questão caríssima de se resolver. Eu digo assim com muita clareza, na andança que eu estou fazendo por essa cidade, que eu sou muito cauteloso no que diz respeito a promessas. Até porque, se nós falarmos enquanto candidatos a verdade, nós já estamos fazendo um grande serviço para a democracia e para a nossa cidade. Por exemplo, tem um candidato que está prometendo trazer um hospital do câncer para Poá. Gente, isso é um absurdo, uma mentira. Então, a pessoa não conhece o que é orçamento, não sabe o que é gasto com saúde. Ou é uma grande mentira para iludir as pessoas, ou então a pessoa não tem a mínima noção do que é administração pública. Né? Eu digo o seguinte, se nós, né, já que o tempo é muito resumido, se nós conseguirmos fazer com que o que nós temos na saúde funcione bem, você não precisaria fazer nada. É claro que nós vamos fazer, mas nós já avançaríamos muito se nós tivéssemos postos de saúde, hospital, naquilo que é obrigação dele. Se ele conseguir fazer um serviço público de boa qualidade, nós não podemos cair na armadilha dos políticos em geral, que só prometem. A minha briga com o prefeito Testinha é que a cabeça dele era político. Eu quero mais, quero isso, quero aquilo. E eu tinha que lutar muito, porque eu lutava pela qualidade do serviço. Eu lutava pela qualidade. Né? Então, é isso que eu quero colocar. Uma coisa que dá para fazer, e isso também é uma das questões, é o seguinte. Em primeiro lugar... Vou fazer a próxima pergunta que diz respeito ainda à saúde. Tá. É a favor ou contra a terceirização no serviço de saúde? Da forma como foi feito... eu acho um absurdo, eu não sou contra que você terceirize determinado serviço, de forma alguma. Eu acho que as parcerias público-privadas, ou
ou esses contratos que existem com as entidades, se eles forem bem feitos, eles podem ajudar bastante, mas da forma como estava sendo agora, isso é uma coisa, eu acho que vergonhosa para a nossa cidade. Agora, quer ver uma coisa que dá para fazer? Um exemplo. O hospital e os postos de saúde, eles não têm condições de fazer exames complexos, não tem. É muito mais barato, mais prático, mais eficiente que você consiga fazer uma licitação bem feita, que está aí o segredo, uma licitação bem feita, que é um descritivo bem feito, com um contrato bem feito, com responsabilidades bem claras de ambas as partes. Você tira o melhor da iniciativa privada, né? No caso, por exemplo, para exames. Aqui mesmo nós temos laboratórios excelentes, Poá, Suzano, nós temos laboratórios de primeira. É inadmissível que uma pessoa que precise fazer, por exemplo, uma ressonância, como outro dia eu fui no Quêmio, a mulher ela estava há mais de 6 meses para fazer. Aí tinha uma outra que falou assim, eu fiquei 14 meses quando me chamaram, aí eu falei, agora eu não quero mais. Então, por exemplo, quando você consegue fazer uma parceria assim, é excelente. Agora, você vai comprar máquinas complexas onde você não consegue ter nenhum operador, né, as leis do funcionalismo público hoje, elas emperram, emperram muito a questão que a máquina ande com eficiência, né? Tá bom. Qual sua proposta para o sistema de coleta e depósito de lixo? Olha, nós precisamos, na realidade, diminuir a questão avançar no que diz respeito à coleta seletiva. Hoje, por exemplo, nós temos o Croma lá. Nós poderíamos e deveríamos, o Croma hoje está abandonado, sofreu aquilo que todo mundo sabe em relação à questão do incêndio. E se nós formos ver em relação à questão do que Poá recolhe de lixo, é menos do que a grande maioria das cidades. E quando eu falo assim, não pelo fato de Poá ser menor, se nós formos ver, inclusive, a questão do metro quadrado. Mas por quê? Pelo trabalho de coleta seletiva que é feito aqui. Só que ele é feito, a prefeitura não ajuda muito em relação a isso daí. Precisaria investir. Ali não são catadores de papel, não são pessoas cidadãos de segunda, terceira classe, não. São pessoas que podem ser os pequenos empresários ali. Uma parceria só é boa se é boa para ambas as partes, não é verdade? Então, a prefeitura pode usar essa mão de obra e deve usar essa mão de obra, né? A questão da coleta de lixo é um problema mundial. E acho que a única forma que nós temos é a gente avançar em relação à questão da coleta seletiva. Tem alguma ideia de como enfrentar o desemprego no âmbito municipal? Então, a princípio, Silvio, eu diria o seguinte, olha, primeira questão, aquele exemplo lá que eu estava citando, que inclusive não é um exemplo meu, é um exemplo do Elias Gossai, das 3 áreas. Vou citar um outro exemplo aqui. Eu conheço pessoas que tentaram investir aqui na cidade, que tentaram construir prédios aqui na cidade e não conseguiram, porque acabou dependendo como eu estava colocando, da dor de barriga do prefeito, ou da vaidade do prefeito, ou porque o prefeito, não é o prefeito que manda, sabe? Nós precisamos de um zoneamento claro, nós precisamos de leis claras. Nesse sentido, Mogi das Cruzes está na frente de Poá, né? E não é nenhum complexo de inferioridade da nossa parte, não. Eu acho que nós podemos fazer muito melhor, mas assim, essas leis precisam estar claras, precisam estar no site da prefeitura, para que aquele indivíduo que veio
que ele possa comprar aquele terreno com segurança, que ele saiba que ele possa fazer, que ele não precise corromper ninguém. A clareza, a beleza da democracia é a força no que diz respeito à transparência das normas. As normas têm que ser iguais para todos. Quando existem normas frágeis, normalmente porque são confusas, elas abrem espaço, é uma brecha que elas abrem para que pessoas acabem corrompendo outras, né? Então, um outro exemplo é esse. Várias pessoas que poderiam ter investido aqui no município não investiram porque as normas no que diz respeito à questão das construções aqui são frágeis e confusas. Como pretende direcionar a política de cobrança do IPTU, da taxa do lixo e da iluminação municipal? Olha, em relação a isso, nós precisamos fazer, em primeiro lugar, um estudo para ver se é justo, se não é. Por exemplo, taxa do lixo, nós temos um problema aqui em relação à questão da cobrança. Nós precisamos saber se nós podemos, se nós devemos, se é obrigação nossa, cobrar mais dos grandes, daquele que produz uma maior quantidade de lixo. Mas isso daí, o prefeito tem que ter a disposição, mas ele tem que ter a humildade de dizer assim, olha, eu não sou especialista nisso. Vamos trazer os especialistas, não são aquelas reuniões intermináveis que antigamente o PT fazia, né, para decidir, não se decidia nada. Não, vamos com reuniões, avançar, e a gente consegue fazer isso, não só no que diz respeito ao IPTU, a taxa de lixo e a energia elétrica. A pergunta final, é a favor ou contra a redução de 17 para 11 vereadores? Eu não tenho dúvidas em relação a isso, não tenho a mínima dúvida. Eu colocaria 11 sem a mínima dúvida. É um absurdo uma cidade com 17 quilômetros quadrados, que se gaste tanto numa Câmara Municipal. Sabe, não tem por que 17 vereadores aqui. Vereadores só atrapalha. Eu sou totalmente a favor da diminuição. E nosso partido PHS, nós vamos fazer uma campanha, eu sendo prefeito, pretendo usar, assim, de todas daqui o coordenador da minha campanha, o Alexandre Porto, é uma coisa que nós já conversamos, usar, e aí nós precisamos, enquanto sociedade civil, nos unir para tentar convencer e fazer com que os vereadores diminuam, não agora, evidentemente, né, mas que diminuam para a próxima, para 11, não tem porquê. O GAP agradece a sua participação.